A ideia é falar um pouquinho do contexto atual, falar da importância do caixa para as organizações, depois falar um pouquinho, né, de como medir a saúde do caixa, né, a dinâmica, né, dos fluxos, como que a empresa consome caixa, como que ela gera caixa, né, aprofundar um pouquinho nos drivers para a tomada de decisão, um pouco, né, de forma prática, o que que o pequeno, médio, grande empresário hoje pode fazer nesse momento de crise, falar um pouquinho também do papel da liderança, né, como que a gente pode, né, nesse momento de maior estresse dentro das organizações, né, definir um processo, definir uma estrutura que permita a tomada de decisão mais rápida. E, por fim, a gente vai falar de alguns resultados que são esperados, né, algumas reflexões em relação ao momento. Tá? Antes de aprofundar no tema, né, eu não me apresentei, meu nome é Bernardo Miranda, né, eu sou sócio, sou head de uma unidade de negócio na Falcone, da América do Norte, tenho aproximadamente 12 anos de experiência na Falcone, e é um prazer estar falando com vocês aqui hoje. Tá? Bom, em relação ao contexto, eu acho que a gente já começar, né, usando essa máxima de mercado que cash is king. Muitas das vezes isso não tem uma visão tão objetiva, né, para as pessoas. A gente fala muito de proposta de valor das empresas, de estratégia, a gente fala muitas das vezes da qualidade do time, né, mas uma coisa é fato, né, uma empresa sem capital, né, uma empresa com ausência de recursos, com problemas de liquidez, é uma empresa que não gera valor. Tá? Só em termos informativos, estima-se que aproximadamente entre 75% e 80% do valor das organizações encontra-se na projeção de fluxos de caixa do futuro. Né? Ou seja, se a gente olha para qualquer organização hoje e a gente avalia que ela vale 1 bilhão, né, desse 1 bilhão, 750 milhões, né, eles estão materializados por uma expectativa de geração de caixa, ou seja, se esses caixas eles não ocorrem, né, não ocorrem se interrupção, né, na geração dos fundos, essa empresa pode perder até 75% do seu valor. Além disso, né, a gente também fala muito, né, de ideias, estratégias, times brilhantes, mas, de novo, sem escassez de capital, com a escassez de capital, a gente não consegue produzir valor para os acionistas. Tá? Se a gente olha para esse momento de crise, uma coisa que chama atenção é que uma das principais causas de falência dentro das organizações não estão vinculados, né, a problemas de investimento, né, problemas de dívida, muitas das vezes. Né, a maior causa de falências, elas estão relacionadas a problemas de liquidez. Tá? Ou seja, a empresa ela não possui caixa para poder financiar a sua operação e ela não possui reputação, ela não possui crédito para poder buscar novas fontes de financiamento. Linhas gerais, né, o caixa é crítico, o caixa é fundamental para as organizações, né, e num momento como esse que a gente está vivendo, olhar de perto para ele é ainda mais necessário. Eu não tenho aqui por objetivo falar, né, das curvas, né, do Covid-19, da estratégia de combate, nada disso, mas eu acho que a gente precisa entender, né, de forma sistêmica como que esse fenômeno, né, afeta as organizações e como que isso se conecta com o caixa. Tá? Acho que a primeira coisa é que, uma vez que as pessoas, os clientes, os consumidores, eles estão dentro de casa, automaticamente isso exerce uma influência muito forte na atividade das empresas. Né? Isso acontece porque as receitas elas reduzem drasticamente. Se a gente avaliar ali os segmentos, o mercado de maneira geral, muitas empresas elas têm dificuldade em manter o mesmo patamar de faturamento e, na grande maioria dos casos, o que a gente enxerga é uma redução drástica do faturamento. Tá? Essa redução do faturamento, ela não acompanha na mesma intensidade, na mesma velocidade, a readequação das estruturas organizacionais. Né? E, em termos de resultado, o que a gente enxerga é uma empresa com um top line, uma linha de receita caindo, né, reduzindo, e uma estrutura de custos e despesas
constante, pelo menos no curto prazo. Tá? Automaticamente isso influencia o lucro das empresas, né, que em casos de prejuízo precisam recorrer aos seus caixas para poder financiar a operação. Tá? Então, eu acho que a conclusão aqui é que, uma vez que vai existir alteração na previsão da demanda em função de todo esse fenômeno, né, as empresas elas vão precisar ter um caixa mais forte para poder passar por esse período. Tá? Nós temos aqui alguns números. A gente trouxe aqui, nós trouxemos duas fontes, mas só para poder contextualizar, né? Se a gente avalia a economia de uma maneira mais ampla, 20 dos 35 principais setores, eles vão ser afetados diretamente, né, ou altamente afetados, ou moderadamente afetados por esse fenômeno. Tá? Isso a gente está falando da economia em geral. É lógico que existem alguns setores, né, que vão ser menos afetados, né, setores, né, de necessidades básicas, supermercado, farmácia, ou setores que utilizam canais de distribuição online, esses sofrem menos, né, mas eu acho que aqui a grande notícia é que aproximadamente 60% dos setores da economia vão ser afetados por esse fenômeno. Se a gente aprofunda um pouco, né, nas empresas, nas pequenas e nas médias empresas, a situação ela é ainda mais complicada. É, essas empresas, diferente das grandes corporações que existem, né, toda uma área financeira para poder definir a política de tesouraria, né, a política de recebíveis, a política de caixa, essas empresas normalmente elas gerenciam de uma forma mais simples o caixa, né, e por consequência elas estão mais expostas para um período de crise. E o número que chama atenção é que, segundo alguns dados do JP Morgan, essas empresas elas possuem apenas 27 dias de buffer de caixa para financiar a operação em si. Então, eventualmente, se essa crise se alastra, né, depois de 27 dias, depois de 28 dias, depois de 30 dias, a maior parte dessas empresas elas vão ter problemas de liquidez, o que vai gerar a necessidade de buscar financiamento externo. A empresa que tem um baixo nível de endividamento, né, e tem acesso a crédito, enfim, talvez essa situação ela vai afetar, mas vai afetar menos. Mas para empresas que já possuem algum tipo de financiamento, isso pode gerar uma situação de estresse e se os gestores não tomarem ação imediata, isso pode se desdobrar em consequências mais drásticas e eventualmente até falência. Então, para poder entender um pouco como lidar, né, com esse ambiente, como lidar com esse momento, entendendo que aqui nós temos, né, acompanhei a lista, né, dos inscritos, nós tivemos mais de 1.500 inscritos, pessoas de diferentes, de empresas de diferentes portes. A ideia aqui não é passar nenhuma recomendação específica para o setor, né, vocês têm meu contato, muito mais do que bem-vindo para poder esclarecer dúvidas offline ou eventualmente conversar. Né? A ideia aqui é passar um panorama, né, com um conhecimento que permita ações imediatas, que permitam vocês, né, a partir de hoje, né, começar a olhar para a realidade da empresa de vocês e começar a entender isso sobre um novo olhar, né, que permita trazer insights, trazer novas ações, reflexões para poder passar por essa crise da forma menos estressante possível. Tá? E pensando em como fazer isso, né, o primeiro passo, né, é fazer um bom diagnóstico da liquidez. Tá? Então, entendendo, né, qual que é a capacidade do caixa líquido, e só para alinhamento de conceitos, quando se fala caixa líquido, eu estou falando do caixa já descontado das dívidas, tá? Entender quanto esse caixa líquido ele consegue atender às obrigações da empresa de curto e de longo prazo. Para poder fazer isso, né, a nossa primeira recomendação é definir uma métrica de controle, tá? Uma métrica que, né, utilizando essa métrica para poder medir a situação atual, né, da organização comparado a uma referência, permita, né, a conclusão de que se o caixa está em um estágio saudável ou não.
A gente pode utilizar os indicadores de liquidez, a gente pode utilizar a liquidez seca, corrente, liquidez geral, né, capacidade de financiamento direto, a capacidade de liquidação, ou a necessidade, até mesmo a necessidade de capital de giro. Meu objetivo aqui não é entrar para dentro desses conceitos, mas sim mostrar como utilizar eles. Tá? Então, de forma prática, né, a liquidez em si, né, ela vai olhar para o balanço patrimonial da empresa e comparar qual que existe, né, entre os ativos da empresa e os passivos. Tá? E quando a gente olha esses ativos frente aos passivos, a gente pode recortar isso olhando só para o curto ou para o longo prazo. Tá? E, lógico, né, o nosso objetivo vai ser sempre ter, né, ativos que consigam, né, honrar, né, o passivo, ou seja, buscar relações ali de um nível de relação de um ou superior. A gente também pode usar a capacidade de financiamento direto. Essa capacidade de financiamento direto ele é um indicador muito simples, inclusive é um indicador que nós utilizamos na Falcone para gerir o nosso negócio. É um indicador muito pragmático, que basicamente ele utiliza o saldo de caixa líquido e ele compara esse montante frente a uma determinada referência, né, que fica a critério da empresa definir mediante o seu apetite de risco. Então, na prática, significa, eu quero um caixa líquido que consiga honrar, né, os meus gastos, né, os meus custos e as minhas despesas por um período de 7 meses ou de 8 meses. Né. Você vai medir, né, qual é o consumo de caixa ou qual as expectativas de pagamento por um período de 7 meses, eventualmente 1 milhão por mês. Você vai ver que você precisa de 7 milhões para manter sua empresa funcionando, respeitando aquela atividade durante 7 meses. Logo, você precisa de 7 milhões no caixa para ter essa segurança. Você sempre vai fazer esse balanceamento referente a uma, a uma, a uma referência que cabe aos acionistas definirem qual é. Eu gosto muito desse indicador, é um indicador simples, um indicador fácil de medir, que todo mundo entende e é fácil de compreender. Também a gente pode utilizar a capacidade de liquidação, que vai olhar para o seu caixa e sempre procurar ter um volume disponível que consiga respeitar todos os compromissos da empresa em um eventual momento de liquidação. Eu diria que esse, sem dúvida nenhuma, é um indicador mais conservador. E a gente também pode utilizar a necessidade de capital de giro, né? Olhar quanto que a empresa precisa para poder financiar a sua operação de curto prazo, quanto que ela precisa ter de estoques, né? Quanto que ela precisa conceder de prazo para clientes, né? Bater isso com o saldo dos fornecedores, olhar quanto de capital precisa e, eventualmente, deixar esse montante no caixa. O que é importante falar? Né? A gente está falando do caixa aqui, a gente está falando de alocação de capital. Né? E são duas máximas que qualquer empresário ou qualquer diretor, executivo, gestor vai colocar em cima da mesa quando estiver pensando a respeito disso. Né? É risco e retorno. Né? Então, se vocês fazem parte de uma empresa mais arrojada, mais agressiva, né, é provável que vocês vão deixar no saldo, né, da tesouraria, no saldo de caixa, né, apenas um montante do capital de giro e usar aquele capital excedente, né, para poder fazer novos projetos, novas aquisições, distribuir dividendos, etc. Né? Tá certo, tá errado? Muito difícil falar. Tá? Isso vai ter que estar alinhado com o apetite e risco dos sócios, né, dos investidores. Né? Por outro lado, você também pode deixar um caixa suficiente para poder sustentar uma curva de liquidação. Vai ser um caixa infinitamente superior ao capital de giro, né, que pode trazer retornos muito maiores. Por outro lado, né, em momentos de crise, essa empresa vai passar de uma forma muito mais fluida. Né? De novo, né, qual é o melhor? Depende. Né? Vai depender da realidade da sua empresa, do apetite de risco dos seus sócios, né, de como a estrutura da empresa está montada. O importante é ter clareza de qual conceito, né, vai ser utilizado, medir esse conceito ou utilizar, né, para poder entender qual que é a sua situação no momento atual, para poder medir seu nível de estresse, tá? Que é o segundo ponto,
que a gente destaca aqui, que é entender, né, se, né, com base no critério utilizado, a posição da empresa atual, né, ela é uma posição de estresse alto, né, ou seja, baixa liquidez, e além disso, né, um endividamento de curto e de longo prazo, de uma liquidez ou um nível de estresse mediano, ou seja, a empresa tem alguma liquidez, tem um dinheiro no caixa, consegue financiar seu capital de giro, entretanto tem alguma dívida, ou se ela está numa posição de baixo estresse, né? Ou seja, alta liquidez, um caixa robusto, né? Endividamentos de longo prazo ou eventualmente endividamento. Com base nessa primeira fase, né, de diagnóstico, o passo seguinte é entender, né, um pouco de onde esses fluxos eles vêm, né, e quais tipos de ações fazer com que empresas em situação de estresse mais agressivo, né, possa passar por esse momento de crise, né, ou empresas que estão numa situação mais confortável, né, possam eventualmente até aproveitar o momento, né, investindo numa retomada. Tá? E para poder conduzir essa análise, eu gosto sempre de trabalhar com esses três conceitos, né, das variações do caixa, né, entendendo que um primeiro bloco a gente pode chamar de variação das atividades operacionais, um segundo bloco das variações das atividades de investimento, né, e um terceiro bloco são as variações das atividades de financiamento. As características dessas atividades elas são bem distintas, e trabalhar com elas de forma segregada ajuda no aprofundamento do diagnóstico para eventualmente ajudar na tomada de decisão. Tá? Só reforçando, quando a gente está falando de atividades operacionais, a gente está falando da atividade da empresa em si, né? É o dia a dia da empresa, né? É vender um produto de algum determinado valor agregado, ou um serviço de valor agregado, contando com uma estrutura organizacional que possa dar um suporte, né? E todo esse ciclo gerando, né, um lucro para a organização. Tá? Então, atividades operacionais está bem vinculado à atividade da empresa, e, além disso, a manutenção do capital empregado, do working capital. Basicamente, os seus clientes, os seus fornecedores, os seus estoques. Então, tudo que engloba dentro o lucro líquido e a variação do seu ativo e passivo operacional, a gente pode enquadrar aqui dentro da geração ou do consumo de caixa para as atividades operacionais. Um segundo bloco são as atividades de investimento. Tá? São as apostas que a empresa faz para permitir crescimento futuro. Pode ser a aquisição de uma nova empresa, pode ser, eventualmente, a compra, né, de um novo equipamento, né, um investimento em um novo ERP. Então, aqui dentro estão as atividades de investimento. Por definição, a gente deveria olhar só a parte do CAPEX, aquilo que é depreciado, mas dentro desse bloco, a minha sugestão é a gente olhar também, criticar também um pouco o OPEX. E, por fim, as atividades de financiamento, né, que é onde a empresa, né, busca recursos para poder funcionar. A gente pode ter financiamentos de terceiros, e aqui a gente está falando, né, de empréstimos, pode ser por bancos, investidores, né, por meio de dívidas, ou por meio dos acionistas, como aporte de capital. Tá? Bom, antes da gente aprofundar nos tipos de ações, eu acho importante a gente entender um pouco, né, como que funciona a dinâmica, né, da geração ou do consumo de caixa para essas três alavancas, tá, mediante ao longo do tempo. E começando pela parte operacional, né, eu estou recebendo aqui a gente está com um probleminha no som. Acho que agora resolveu. Olhando a operação em si, todas as vezes que uma empresa ela gera lucro, automaticamente isso gera um impacto positivo no caixa. Só um instante, pessoal, a gente está tendo alguma
problema com o som. Vamos voltar aqui. Todas as vezes que uma empresa ela consegue ser na sua operação, ou seja, aumentar os seus lucros, né, automaticamente, né, isso gera caixa. Em momentos de crise, que a empresa ela pode ter prejuízo, né, isso consome o caixa. Mesma coisa vale, mesmo conceito vale para a variabilidade do capital empregado. Tá? Todas as vezes que a empresa precisa de mais capital de giro, tá? Automaticamente ela vai precisar consumir mais recursos do seu caixa, ela consegue reduzir o seu capital de giro, mantendo um mesmo nível de atividade, né? Ela consegue gerar caixa. Tá? Para termos de investimento, quando a gente olha o ativo permanente, isso é bem. Ou seja, todas as vezes que uma empresa ela quer investir, né, quer comprar um equipamento, quer comprar um RP, ela precisa abrir mão de caixa. Né, e todos os momentos que uma empresa, né, resolve vender algum ativo, por definição, ela vai receber, né, uma recompensa por isso, e isso vai gerar caixa. Tá? E, por fim, quando a gente pensa nas fontes de financiamento, todas as vezes que um executivo, um diretor ou um empresário consegue uma nova fonte de financiamento, não importa se ela vem de um banco, né, ou se ela vem dos próprios acionistas, né, esse novo aporte de capital vai fazer com que a empresa gere caixa. Tá? Da mesma forma, quando todas as vezes que essa empresa quita uma obrigação, ela precisa abrir mão de caixa. É importante a gente entender essa dinâmica para poder conseguir centralizar, né, o nosso diagnóstico, nesse primeiro momento, nas principais alavancas que geram caixa. Tá? Principalmente para aquelas empresas que estão numa situação maior de estresse. Avançando, esse primeiro momento, o que que vocês, ou o que que esse exercício ele precisa entregar? Tá? Vai precisar basicamente entregar, né, com clareza, qual a principal métrica que vocês vão medir a saúde do caixa da empresa, né, utilizando uma das métricas que nós conversamos, avaliar o nível de estresse, né, ou seja, né, eu tenho condições de passar por esse momento de turbulência de forma mais tranquila ou não, e olhar para dentro das principais linhas de geração de consumo de caixa e conseguir diagnosticar para poder responder essas 5 perguntas no primeiro momento. São perguntas simples, tá? Mas que muitas das vezes a gente está tão compenetrado em problemas do dia a dia que a gente parte, né, da premissa que apenas com as informações macro nós conseguimos responder essas perguntas, né, e eventualmente isso pode ser um caminho que nós não desejamos. Essas perguntas são simples, mas o importante é utilizar esses primeiros passos para responder elas de forma bem pragmática e sempre sustentada com fatos e dados. Quais são elas? Primeira delas, o impacto da crise em suas receitas e no seu faturamento. Qual que é o novo patamar de gastos? Se eu olho para a minha empresa hoje, entendendo que parte, né, dos meus clientes eventualmente podem abrir mãos de alguns contratos, né, parte das vendas dos meus produtos eventualmente podem não acontecer, né? Se eu correlaciono isso estrutura hoje dentro da empresa, qual seria o meu novo patamar de, né? Se eu estiver olhando para empresas de produtos, qual seria o meu novo CPV? Né? Qual seria o meu novo CSV? Quando eu olho para a parte de, né, qual é o valor mínimo que eu preciso para poder operar numa situação? 3, né, nível para o meu estoque, né, quando eu olho para o meu capital empregado, qual o montante que eu preciso, né, abrir mão, ou qual que é a minha nova necessidade de capital de giro. Lembrando, né, eventualmente as minhas receitas estão em queda. Né, quanto que isso vai influenciar ali os meus níveis de estoque? É, qual a liquidez dos ativos, né? Qual a liquidez dos meus ativos e quais são os meus projetos prioritários, né? Eu preciso olhar para dentro de casa, eu preciso, né, olhar para todos os meus
principais ativos e entender, eles são líquidos, eles não são, em um eventual momento de estresse real, né? Ele possui liquidez para ser vendido no mercado? E quando eu olho para a minha carteira de projetos, quais desses projetos de fato são focados em resultado? Qual desses projetos que de fato, né, são projetos estruturantes, que vão ser realmente importantes para a empresa no futuro? E por fim, qual que é o meu nível de alavancagem? Eu possuo dívida, né? Se sim, qual que é a relação dessa dívida frente ao meu lucro operacional? Eu estou alavancado, eu não estou alavancado, né? E qual que é o cronograma dessa dívida? É uma dívida de médio, é uma dívida de longo prazo? Enfim, né? Todo esse exercício, né, ele precisa atender a essas perguntas. Então, uma primeira sugestão, uma primeira recomendação é quando você olha para essas perguntas e olha para o seu negócio, olha para a sua unidade, né, de operação, olha eventualmente para a sua startup, né, você consegue responder todas essas perguntas? Tá? Se sim, ótimo, né, a gente vai aprofundar aqui, falar um pouquinho de cada um desses itens. Agora, se você não consegue responder alguma dessas perguntas, a minha sugestão é voltar no exercício do diagnóstico e pensar até chegar ao ponto que a resposta para essas perguntas vai ser convincente e vai ser bem objetiva. Tá? Bom, pessoal, a ideia aqui agora é a gente pegar cada um desses três blocos. Tá? A gente vai falar um pouquinho de cada uma, né, dessas alavancas, colocando algumas sugestões de ações que podem ser feitas. Tá? De novo, a gente não tem o de ser exaustivo aqui para alguma indústria específica. Eu estou recebendo aqui algumas perguntas muito específicas por setor, por segmento. Minha sugestão é, pessoal, assim, se você tiver, né, até o momento dúvidas pontuais, etc., fique à vontade de mandar essas dúvidas, né, pelo LinkedIn, por e-mail, né, que vai ser um prazer responder. Mas eu estou vendo aqui algumas amplas, antes de passar para a próxima etapa. Bernardo, boa tarde. Qual a diferença de CAPEX para OPEX? Por que avaliar esses dois em conjuntos? Bom, basicamente, a diferença de um para o outro é que o CAPEX ele se materializa num ativo, uma depreciação posterior, né? O OPEX não. E eu pensar na gestão dos dois, porque em conjunto, porque ambos estão atrelados a projetos, né, que uma forma de gestão diferente um pouco da gestão das despesas do dia a dia. Né? Então, a gente, né, sempre que a gente está fazendo um investimento, a gente tem uma expectativa do ano, né? Esse trabalho ele tem início, meio e fim, né? Existem recursos específicos, né, direcionados para ele, não é algo permanente. Então, eu gosto de pensar, quando a gente olha a segunda atividade de investimento, olhar para eles de forma consolidada. Eu acho que as causas do sucesso, independente se vai ser algo depreciável ou não, né, de alguma forma elas são comuns e eu acho que essa reflexão faz sentido. Bom, avançando, estou recebendo aqui mais perguntas. Avançando aqui um pouco para dentro da operação, pessoal, a ideia é não ser exaustivo, é passar pontos específicos, né, que vocês podem imediatamente no dia a dia de vocês. Tá? Então, começando aqui para a parte operacional, quando a gente olha para lucro, eu acho que a primeira alavanca para aprofundar são as receitas. Tá? E o primeiro ponto precisa-se, né, no contexto atual, você precisa ser, né, proativo no contato dos seus clientes. É importante você olhar para a sua carteira de recebíveis, é importante olhar para as principais entregas do mês, né, saber quem que são os principais, né, chamar eles para poder conversar, né, e procurar entender o outro lado, né, porque certamente, né, a forma como a dinâmica comercial funcionava entre vocês há 2 semanas, 3 semanas, um mês atrás, ela não vai funcionar, né, diante da dinâmica hoje.
né? E é muito importante vocês entenderem o outro lado, até mesmo para saber se vocês podem contar com aquela receita ou não, né? Qual o grau de dificuldade que aquela outra empresa está passando, né? E eu acho que o ponto nesse momento é demonstrar empatia, né? É ser flexível, né? Assim como vocês, o outro lado também vai estar passando por dificuldades, e nesse momento, negociar níveis de serviço, condições comerciais, né? Eu acho que tudo isso é válido para poder preservar as relações. Tá? Um terceiro ponto é adeque seus modelos de precificação. Né? Aqui, de forma nenhuma, né, a gente está querendo incentivar, né, aumentar o preço de algum determinado produto que pode ter um aumento de demanda. Mas, certamente, entender, né, o seu portfólio de produtos e serviços, né, quanto alguns desses produtos podem estar defasados ou não para o momento atual, isso é extremamente importante. E principalmente para empresas varejistas, empresas que gerenciam um número de SKUs gigantescos, a utilização da tecnologia para fazer esse trabalho é fundamental. Tá? E na Falcone a gente utiliza uns algoritmos, a gente utiliza, né, basicamente analytics avançado para poder permitir, né, entender muito bem como é que funciona essa dinâmica, né, para poder sempre conseguir, né, definir o melhor ou a forma mais adequada de precificação frente ao momento que a empresa está vivendo. Tá? O bloco, em relação à parte, as questões operacionais, como a gente pode fazer a gestão dos custos e das despesas. Inclusive, a gente vai ter até um webinar que vai cobrir parte desse conteúdo com um sócio da Falcone também, com o Flávio Boan. Mas eu consigo falar de alguns pontos que vocês podem tomar ações imediatas. Tá? Primeiro, flexibilize turnos de trabalhos. Né? Certamente, diante da nova atividade, a empresa vai precisar de menos recursos. Tá? Elimine horas extras, a não ser que isso esteja 100% vinculado a alguma atividade, né, comercial que está funcionando, né, de forma ampla, sim, ele elimine as horas, utilize esse momento para poder flexibilizar e colocar a maior quantidade de pessoas em férias. A crise vai passar e no momento da retomada ter o time pronto vai ser fundamental. É lógico que em situações drásticas, entendendo que sua receita pode cair 50%, 70%, 80%, considerar eventuais fechamentos de operação, temporários ou não, e layoffs, é uma pauta que precisa ser discutida. Isso precisa ser feito de forma técnica, isso precisa estar fortemente embasado por análises robustas, mas, né, ter clareza, né, de qual vai ser o seu nível, a sua atividade ótima frente à nova expectativa de demanda, esse é um exercício que é fundamental. Na Falcone a gente utiliza técnicas de base zero, né, e nesse momento isso ajuda bastante, porque desconsiderar os históricos na situação atual, isso é fundamental. Né? A gente precisa, né, uma nova operação partindo do que a empresa vai ser amanhã, daqui a um mês, daqui a 3 meses. Lógico, fazer isso de forma bem, bem suave. Em relação aos fornecedores, de novo, como você foi proativo para buscar os seus principais clientes, é importante os principais fornecedores, né? Temporários, né? Mostrar para eles que a sua condição, né, assim como eles, também é de crise. E para aqueles contratos que têm baixo impacto na operação, enfim, às vezes marginais ali na curva da priorização dos contratos, aí a nossa sugestão é suspender eles temporariamente mesmo e adotar uma política de tolerância zero para qualquer despesa geral e administrativa. Né? O tempo é de recessão. Né? Pessoal, eu acho que é uma reflexão que eu acho que talvez ela até extrapola, olhando a realidade da empresa de uma forma mais ampla, é que as empresas estão cada vez mais funcionando né? E nesse momento é importante você olhar para a sua comunidade, né, para os seus clientes e para os seus fornecedores,
se agir em conjunto, né? Eu acho que a questão da colaboração, a questão da união, nesse momento, ela é fundamental, porque as crises elas são temporárias, né? A gente colocou, até reforçou isso aqui embaixo. Em 2 meses, em 3 meses, né? Essa realidade vai passar, né, para a maior parte das empresas, e o que importa é a gente, né, estreitar ainda mais, né, com os principais parceiros, para uma vez que essa crise passar, né, ambas as partes conseguir partir para a retomada de uma forma mais robusta. Tá? Bom, a gente falou um pouco do dia a dia, né, ainda dentro das atividades operacionais, nós temos aqui como fazer a gestão do capital empregado, né, do working capital, né, que é importante a gente olhar de novo. A nossa carteira de clientes, muito importante fazer uma análise de risco dos recebíveis, né, eventualmente algum dos seus clientes vai passar por algum momento, por alguma dificuldade, né, e você contar, né, que a capacidade de pagamento dele futura ou atual vai ser equivalente à passada, pode ser um erro, né, fazer uma boa análise de risco dos seus recebíveis é extremamente nesse momento, né? E, de novo, proatividade. Se você tem uma carreira concentrada, né, seja protagonista, né, seja proativo, chame essas pessoas para conversar, não espere. De novo, né, os padrões que eram vistos no histórico, eles não tendem a permanecer. Tá? Então, diálogo, os seus estoques, uma empresa que eventualmente tem uma posição de caixa mais restrita, a mão de estoque vai ser uma forma de fazer um caixa rápido, tá? Então é importante você olhar o seu mix, né, rever novamente o giro desse mix com base, né, nos níveis de atividade atual, e lógico, para aqueles itens de menor giro, né, eventualmente considerar descontos, considerar vendas em canais alternativos, aqui a criatividade vale. Né? Eu acho que o objetivo é garantir as receitas, né, minimizando o risco de inadimplência, o risco de inadimplência, e dois, né, olhando para os seus estoques, e se você enxergar que tem algo ali, né, que no curto prazo não vai ser possível, né, ser vendido, tem bar que está com baixo giro, né, buscar formas, canais alternativos e considerar descontos. Tá? E por fim, a gente até falou isso um pouquinho lá em cima, né, pensando um pouco sobre a lógica da despesa, é buscar o alongamento dos prazos, descontos temporários, né, investir no relacionamento, né, entender quem são seus principais fornecedores, certamente contar com a colaboração deles nesse momento para flexibilizar, né, a postergação de algum pagamento vai ser importante. Tá? E, de novo, né, olhando para o coletivo, olhando para, enfim, né, para todas as empresas que fazem parte ali do ecossistema, empresa, quer a sua empresa, ou quer essa empresa, no caso, opera, procurando sempre estabelecer as melhores relações, entendendo que o que vai ser a manutenção desse relacionamento, enfim, a preparação para a retomada. A gente encerrou, né? A gente falou aqui um pouco de potenciais ações, possíveis ações que podem ser feitas, olhando para a parte, né, da operação, né? A gente discutiu um pouco ali as receitas, os gastos, né? Falamos um pouquinho ali de capital de giro, falar um pouquinho de investimento, né, de CAPEX, e a gente vai falar um pouquinho também de dívida. Tá? No caso dos projetos, eu acho que o passo número um, comum a todas as organizações, é ter uma clareza, né, uma prioridade bem clara do que está sendo feito, né, dentro do ano. Priorização. Nós defendemos fortemente que precisam manter em curso são aqueles projetos que possam ajudar a empresa nesse momento de crise, né, possam gerar valor, né, dois, projetos que gerem resultado, né, ou seja, projetos, né, que o resultado ele está vinculado, né, a benefícios que vão ser colhidos, né, no primeiro ano, no segundo ano, né, ou projetos estruturais. Tá?
né, precisam ser olhados caso a caso, né, e eventualmente, né, a suspensão deles. E, por fim, em relação às atividades de financiamento, aqui é importante, antes de mais nada, ter uma visão clara do nível de alavancagem e do tipo de capital que você vai buscar no mercado. Aqui, partindo da premissa que vamos colocar, a gente falou né, de estresse, né, das empresas. Se você é uma empresa que está com um nível de estresse médio ou baixo, né, ou seja, né, você não tem, né, dívida, está numa situação confortável, né, você também não tem, claro, suas receitas foram fortes e você não tem clareza de quanto tempo essa crise vai durar para você, né, no momento, né, as taxas de juros, né, elas estão baixas, estão razoavelmente baixas. E se você tem crédito e tem capacidade de buscar um financiamento de longo prazo no mercado, né, pode ser uma opção, né, conversar com bancos nesse momento. Você não vai estar, né, uma, mas sem dúvida nenhuma você vai estar se fortalecendo ainda mais, né, para poder passar por esse período e investir na retomada. Pode ser considerado. Para o outro lado da moeda, né, empresas que têm um nível de estresse mais alto, né, ou seja, né, tem uma de caixa mais baixa e eventualmente já tem dívida, né, de curto ou de. A chave aqui é ir para os bancos, né, e negociar. Tá? Falar de forma clara, né? Então, eu acho que só chegar no banco, né, e mostrar que você precisa de um desconto de uma taxa, isso não é. Não, é, pessoal, som vazando. É, então, retomando, chegar no banco e só pedir uma taxa, etc., não é o caminho. Tá? Minha sugestão nesse. Até tudo que nós conversamos aqui, né, é mensure a sua exposição de caixa, meça seu nível de estresse, né, tenha clareza ali das alavancas onde você está sofrendo mais, etc. Explore o tanto que o custo da dívida está pesando para você nesse momento de crise, né? E utilize esses insights que a gente está passando junto com as ações que vocês vão tomar com seus times para poder mostrar um plano claro para o banco. Né? Que se o banco, né, enxergar que você está, né, olhando essa crise, né, de uma forma técnica, de uma forma precisa, né, e que você tem um bom plano para retomada, sem sombra de dúvida, vai existir uma do outro lado, porque ele vai entender que a probabilidade de receber, né, vai ser muito maior se ele te ajudar agora do que se ele te sacrificar. Tá? Mas, enfim, né, em casos de estresse mais alto, converse com o banco, procure ou, né, estender o cronograma de pagamento da dívida ou invista na apresentação de um bom plano de ação, né, para poder conseguir boas reduções de taxas. Tá? Bom, pessoal, a gente fechou de ações. Eu espero que isso tenha boas reflexões, né, bons insights, a realidade de vocês. Espero que vocês consigam, né, capturar sugestões para já tomar ações no prazo nas empresas de vocês. Né, mas eu acho que antes da gente fechar, né, eu acho que é importante a gente fazer um balanço de alguns pontos que são importantes e que aí extrapolam a questão financeira, né? Que é quais são as contas que são importantes, né? Pensando na ótica dos líderes para as empresas, para ser bem sucedido, né? Tanto na realização desse diagnóstico quanto na tomada dessas ações. Tá? Eu acho que a palavra né, e adequação dos meios para garantir o sucesso dessas iniciativas. Tá? E a gente colocou aqui alguns pontos que eu gostaria de explorar com vocês. A primeira delas, né, diante de um cenário de estresse,
defina um time fixo, né, para poder cuidar, né, observar que muitas pessoas das empresas vão querer ajudar, né, e essas pessoas vão estar em home office, vão estar em diferentes contextos, né, então é importante você para essas pessoas quais são as pessoas que vão ajudar, quais são as pessoas que precisam ficar em stand-by. Mas é importante separar o time e trazer um time complementar. Né? Dois, né? Não coloque a crise para esse grupo de uma forma ampla. Né? Traga ela fracionada, fragmentada. Né? O tempo inteiro a gente procurou cortar o problema de liquidez de uma forma que permita ações específicas, mais cirúrgicas. Né? A mesma coisa vale para os temas que vão ser tratados na crise. Né? Então, se eventualmente segurança e saúde é um tema, dê um pilar para isso, defina pessoas. Né? A parte financeira, sem dúvida nenhuma, ela precisa ser um pilar. Né? Defina um pilar, traga pessoas responsáveis por esse pilar. Né? E três, né? De metas. Né? Lógico, em um cenário de incerteza, mensurar essas metas é muito difícil. Tá? Mas é muito importante essas pessoas não entrarem e terminarem o dia a dia, né, sem uma referência para poder perseguir. Né? Qual que é o nível de liquidez que vocês querem buscar? Né? Qual que é o saldo na conta de clientes que vocês querem deixar? Qual que é o número de clientes que vocês querem conversar, né, por dia para poder negociar questões comerciais? Né? Qual que é o volume do estoque? Quando que o volume do estoque? Ou qual que é o montante do estoque, né, que vai ser analisado? Enfim, define tanto, né, métricas de controle, né, que vão medir ali a saúde do caixa da empresa, quanto nos meios. Né? Isso vai orientar as pessoas para poder organizar as atividades, os trabalhos, sempre perseguindo aquilo que é o melhor para a empresa. Tá? Quatro, invista em controles automatizados. Né? É muito importante, né, os resultados estarem disponíveis online, né, para as pessoas poderem acompanhar isso em todos os lugares. A gente está vendo uma realidade onde as pessoas não estão dentro da empresa. Né? Então, ter esses resultados, né, ter os resultados que estão sendo perseguidos disponíveis em uma plataforma via cloud, né, olhando ali, né, se você está alcançando ou não aquilo que você esperava, se as ações do dia anterior elas foram ou não executadas, isso faz total diferença, né, para poder melhorar a qualidade ali do trabalho no dia a dia e para os planos serem alcançados. Em termos de caixa, tá, a gestão precisa ser diária. Tá? Então, em diário, né, de análise do caixa, né, esse comitê ele tem por obrigação verificar todos os dias o saldo, né, dentro das contas correntes, todas as contas que vão ser pagas naquele dia, todas as faturas que vão ser recebidas naquele dia. Né, para todas as faturas que precisam ser pagas, né, é importante esse comitê estar ligando para esses fornecedores, negociando prazo. Mesma coisa vale para os clientes. Tá? Então, em termos de gestão, né, do caixa, principalmente olhando, né, o contas a pagar, o contas a receber e o saldo, né, das contas correntes, isso é fundamental ser feito diariamente, tá? Entre hoje, né, até o término da crise. E, por fim, adeque, né, os planos de forma ágil. De reinvenção da empresa, ela precisa ser muito rápida, né, a conjuntura ela muda muito rápido, o contexto muda muito rápido, né, e se os planos não acompanharem isso, eventualmente a empresa pode, né, alguma oportunidade ou pode agravar ainda mais a condição dela momentânea. Tá? E, por fim, comunicação. Né? Um alto-falante. Né? Hoje em dia existem vários mecanismos para se comunicar, né? Várias plataformas, né? O WhatsApp está aí, e-mail, Teams, o próprio Webex que a gente está usando. Né? Invista, né, em comunicação para falar com o seu time. Né? Fale para eles, né, os resultados que estão acontecendo, né, um pouco, né, da dinâmica, né, onde que estão falhando, onde não estão falhando, mas comunique com o time. Né, ter um fluxo de comunicação constante vai fazer toda a diferença. Tá? E ainda mais de trabalho remoto, que inclusive foi até pauta do nosso webinar na segunda-feira. E entendendo um pouco o papel, né, nesse processo de gestão da mudança, ou de gestão dessa só, a gente fecha aqui a nossa conversa hoje, né, objetivos, né, que
esse trabalho pode trazer, né, e algumas reflexões, tá? Em relação ao objetivo, eu acho que ele é bem direto, tá? Tudo isso que nós conversamos, né, do apontamento do problema, da compreensão, né, dos problemas de liquidez em cima das alavancas de geração de caixa, né, das potências que podem ou não ser tomadas, né, e de todo esse aprendizado em relação a como a liderança, né, vai agir nesses momentos. O objetivo é bem direto, né? A gente precisa preservar o caixa, né, reduzir o nível de estresse da empresa, né, ao longo dessa crise e se preparar para a retomada. Uma coisa é fato, né? As empresas elas vão sofrer de alguma forma em diferentes níveis, em diferentes estágios, mas certamente a utilização de uma metodologia robusta, né? Uma disciplina, né, na execução dos planos, uma clarificação, né? Isso vai trazer um novo ambiente, né? Não só, né, a melhoria do caixa, mas vai fazer com que estão dentro da organização sofram menos, né? Entendam o que está acontecendo, a direção que a empresa está indo, né? E certamente essas empresas que conseguirem passar por esse momento de adversidade com um nível menor de estresse, vão estar mais bem preparadas para seguir adiante. Tá? Essa, eventualmente, vai ser a próxima pauta, que é talvez o ponto de reflexão imediato após a organização da saúde financeira momentânea, que é como partir para a retomada. Tá? Eu trago aqui, né, talvez, tópicos, né, que nós, na Falcone, estamos constantemente discutindo, que é gestão, tecnologia e pessoas, para fazer algumas provocações. Extrapolando, né, conforme eu falei, o momento atual da crise e olhando para frente, né, olhando como preparar a empresa para a retomada. Ser resiliente, né, o momento agora é de enfrentar. Acho que mais do que isso, né, é olhar para as oportunidades que vão surgir. Tá? Essas três alavancas com as oportunidades futuras, né, a gente tem aqui alguns questionamentos, e o primeiro deles é: você olha para o seu sistema de gestão, né, a forma como você organiza suas metas, seus planos de ação, você controla isso, né, você olha, né, constata que esse sistema ele estava preparado, né, para a crise atual ou para uma eventual mudança de cenário, né? Porque se ele não está preparado para a crise, provavelmente ele não vai estar preparado para a retomada. Né? Então você precisa começar a trabalhar isso agora. Né? A governança, né? A forma como os resultados são compreendidos, né? A forma como a empresa consegue se organizar desde o nível operacional até o CEO para poder mudar a direção dela. Ela era veloz o suficiente para entrar num momento de. Se vocês não foram velozes para entrar na crise, eu acho que uma reflexão também é que existe uma potencial chance de não serem velozes também na retomada. Né? Então, isso também precisa ser olhado agora. Quando a gente tem tecnologia, né? Os modelos que vocês utilizam, empresas com ofertas de serviço em escala, né? E com SKUs, com um volume de SKUs muito, muito, muito robusto, modelos que vocês utilizaram, eles foram capazes de identificar quais são os novos níveis de estoques, né, necessários com base na alteração do perfil de compras das últimas 2 semanas? Né? Se você não tem aí, né, é muito importante começar a trabalhar isso. Que vocês utilizam para poder gerir os resultados, conforme eu falei, né, para poder acompanhar ali no dia a dia se de fato a empresa está avançando ou não, né, ele está disponível, enfim, acho que são pontos importantes de reflexão. Quando a gente olha para pessoas, né, quando você é líder da sua empresa, atualmente um diretor, presidente, né, ou cuida de uma unidade de negócio, uma área, um diretor, um gerente. Quando você olha para o seu time, né, e você enxerga a realidade hoje, né, e das últimas semanas, você consegue
nessas pessoas, né, que são as fundamentais para poder passar momentos, né, iguais a esse, né, você conseguiu materializar. E, por fim, né, as metas que foram definidas, né, elas não existem mais. Os lucros, eles precisam agora, após o impacto do coronavírus. Né? E como que fica a empresa? Né? A estrutura de análise, a estrutura de definição dos incentivos, ela é dinâmica, ela é inteligente o suficiente para poder ser flexibilizada e já ser ajustada para a próxima fase de recuperação? Enfim, a nossa discussão aqui com esses questionamentos, porque o meu objetivo aqui, né, desde o início, foram dois. Né? Primeiro, ajudar vocês de forma prática a mitigar ao máximo o impacto possível de consumo de caixa nesse momento de estresse, né? Mas, além disso, eu acho que tem um segundo ponto que cabe uma reflexão muito forte, né? É que as empresas que saírem bem dessa crise, né, com caixa preservado, vai entrar em uma nova fase de crescimento, vai entrar em uma fase de recuperação, e reflexões iguais a essas são fundamentais, porque vai ser um novo contexto, vai ser um novo cenário, vocês vão precisar ter tanto a parte de gestão, tanto a parte de tecnologia, quanto a parte de pessoas ajustadas. Tá? Pessoal, eu encerro aqui a nossa conversa. Recebi aqui, acabou que o conteúdo consumiu boa parte dela. Eu vou pegar aqui 3 perguntas para a gente poder fechar, né, a nossa discussão dentro, mas, novamente, eu estou totalmente disponível, vai ser um prazer conversar com vocês, né, posteriormente a respeito de qualquer um desses tópicos. A primeira delas é em relação à curva de liquidez. Né? Anderson Ribeiro, minha dúvida é em relação à métrica capacidade de liquidação, não ficou claro. Poderia dar mais detalhes? Sim, poderia sim. Vamos imaginar, Anderson, a realidade de uma construtora. A construtora está, no momento, construindo 3 prédios, né, eventualmente, esses prédios eles não foram todos vendidos, ou parcela desses prédios que vão precisar ser financiadas. Como que uma empresa que adota a curva de definir o seu caixa? Primeiro, né, ela vai olhar quanto de precisa para poder finalizar a construção de todos os prédios, tá? Dos 3, do início ao fim. 2, para todo o seu quadro de pessoal, né, e avaliar o custo de rescisão, de demissão para todas essas pessoas. 3, ela vai olhar para todos os financiamentos de contratos futuros, né, enfim, todos os fornecedores, e olhar todo o saldo que ela tem da conta de fornecedores e vai jogar ali também. Né? Vai colocar o utilização, né, do seu escritório, etc. E quando ela somar todo esse valor, ela vai ter um determinado montante. Tá? E esse vai ser um montante que ela vai considerar como caixa mínimo antes de fazer novos investimentos, antes de fazer distribuições de dividendos e etc. Tá? É muito conservador, é extremamente conservador. Eu diria que é a forma mais conservadora de organizar o seu caixa, tá? Mas em momentos de crises absurdas, eventualmente a crise de 2008, né, a gente não sabe os impactos dessa crise ainda, né? Certamente uma empresa que possui uma posição de caixa dessa passou de uma forma bem, assim, com menos estresse. Maiara, é válido reduzir as vendas a prazo? Sim. Que olhando quando a gente olha para a segunda operacional, a parte do capital empregado, da capital de giro, né, no momento, se a gente for pensar de forma linear, a gente precisa antecipar ao máximo os novos recebíveis, né, ou seja, vender o máximo possível à vista, né, e pagar os fornecedores a prazo, tá, e reduzir ao máximo os nossos níveis de estoque. Possível? Não, às vezes não é possível. Isso é uma situação, mas é isso que precisa ser perseguido. Tá? Então, Maiara, sim, respondendo, importante, né, olhar ali para todos os seus clientes, sua carteira, para reduzir.
as vendas. Tá? Pessoal, a gente está chegando aqui no final. Vou dar mais. Eu estou vendo aqui muitas perguntas específicas, né, de como utilizar, né, dia para poder fazer gestão, etc. Eu acho que são perguntas que eu posso esclarecer elas offline. São mais válidas agora as perguntas é, 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 acho que de maneira geral o objetivo foi compartilhar esses conteúdos. A gente vai tá recebendo, só para alinhamento de expectativa, todas as perguntas vieram muito longas, tá? Então, são bem específicas. Essas perguntas vão gerar um Q&A, a gente vai encaminhar esse Q&A junto com o conteúdo desse material para todos vocês. Mas eu queria fechar aqui agradecendo mais uma vez estar junto, né, com vocês, dividindo um pouquinho de como o conhecimento de gestão, de gente, de tecnologia, né, pode ajudar vocês nesse ponto específico do caixa a passar por esse momento de crise de uma forma atual, né? Isso é uma máxima para nós da Falcone. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Agradeço a disponibilidade do tempo e me coloco mais uma vez à disposição para entrar em contato pessoalmente, por e-mail ou respondendo qualquer uma mensagem de vocês, tá bom? Vou encerrar aqui o link. Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês.